os vereadores que estão na casa. Convido o ilustríssimo senhor Edgar Sajorato, secretário de Gestor Municipal de Saúde, para compor a mesa. Também convidamos para compor a mesa a doutora Débora Bartoli. Comunico que, em razão de problemas técnicos nos equipamentos de transmissão das sessões, que já estão sendo resolvidos, esta audiência não será transmitida no canal do YouTube, ficando mantido o registro e todas as gravações internas. Em atenção ao ofício 01 de 2019, declara abertos os trabalhos da presente audiência pública, que será promovida pelo gestor da saúde do nosso município, para apresentação da análise, relatórios do montante e fontes de recursos aplicados no sistema relativo ao terceiro quadrimestre do exercício 2018. Antes de passar a palavra ao gestor da saúde, comunico aos senhores vereadores e ao público presente que a palavra estará aberta para participação e perguntas sobre os assuntos tratados na audiência após encerrada a explanação. Informo ainda que, visando a organização e a harmonia dos trabalhos para que todos os interessados possam participar, será concedido o tempo de até 5 minutos para cada participante. Somente após esgotada a participação de todos os interessados, poderá ser concedido novamente a palavra. Justifico a ausência do vereador Leonardo, por motivos de trabalho,
Também, por motivo de saúde de seus familiares, o Paulo do Mercado também não virá hoje. E outros 2 colegas que estão participando de uma outra reunião já estão se deslocando para esta audiência. Registro também e agradeço a população presente. Com a palavra, o nosso secretário e amigo de Garça Jorato. Bom dia a todos, senhor presidente, demais vereadores. É uma grande satisfação estar aqui para a gente poder explicar o que a gente fez no último quadrimestre do ano passado. Como é do conhecimento de todos os senhores, as dificuldades permanecem, a falta de recursos é uma coisa notória, e isso não é em Pirassununga, é em todo o território nacional, mas ainda nós acreditamos que, mesmo com todas as dificuldades, ainda Pirassununga se encontra num lugar privilegiado, uma vez que nós estamos conseguindo muitas coisas dentro do município e as nossas deficiências, dado aos problemas dos nossos aparelhos serem muito antigos, nós estamos conseguindo enviar para fora do município e comprar esses serviços. Quer dizer que a nossa população não está desassistida nos exames que nós não estamos conseguindo realizar. Cito como exemplo mamografia. Hoje mesmo nós tivemos 6 pacientes que nós estamos enviando para fora para poder fazer a mamografia. Nós também gostaríamos de dizer que, muito embora a gente faça mutirão de catarata, nós também estamos conseguindo agora, com as modificações que houveram na marcação de consultas para fora, nós estamos conseguindo enviar muitas cataratas e mesmo endoscopia. Mas, como os nobres vereadores sabem, e até nós tivemos a participação dos senhores vereadores, e que fique aqui os meus agradecimentos a todos os vereadores que, através dos seus deputados, trouxeram emendas, muito embora essas emendas nós tivemos algumas dificuldades para conseguir os orçamentos, para conseguir viabilizar a licitação desses aparelhos, mas muitos aparelhos, como o endoscópio, como o ultrassom, como outros aparelhos, nós estamos conseguindo agora, eu acredito, mesmo ambulâncias que nós estamos com problema de aquisição de peça, de reformar a nossa frota, que a nossa frota é uma frota muito antiga, que nós sabemos, nós temos veículos com mais de 15, 20 anos rodando, e nós sabemos que as viaturas para o Tribunal de Contas, até 5 anos eles acham viável a gente estar arrumando as viaturas. A partir de 5 anos para frente, o tribunal já acha que não compensa mais, mas assim mesmo nós estamos fazendo com que a gente atenda a nossa população, e quase 100% do volume que nós temos de transportar os pacientes para atendimento fora do município, que gira em torno de 130 a 150 pessoas por dia, que não é fácil, nós estamos conseguindo realizar. Então, como eu estava dizendo, a gente deixa aqui os nossos agradecimentos aos senhores vereadores que trabalharam durante esses 2 anos para trazer essas emendas, e está tudo sendo adquirido agora, inclusive micro-ônibus, ambulâncias, e eu acredito que dentre mais aí 40 dias, muito embora já fui informado que na licitação da endoscopia, do endoscópio, nós tivemos um recurso de uma das empresas participantes, mas parece que a coisa está andando rapidamente e nós vamos conseguir comprar esse aparelho também novo, porque o antigo já não tem nem peça mais para arrumar. Então,
Nós sabemos que os vereadores sofrem pressão tanto quanto a gente, quanto o secretário e quanto a minha equipe, mas nós estamos fazendo todo o possível para atender a contento a nossa população. Fica aqui os meus agradecimentos aos vereadores, ao senhor presidente, por mais essa oportunidade de a gente estar aqui para poder divulgar o que foi feito durante o último quadrimestre do ano passado, e que quem vai fazer a apresentação para a gente dessa audiência pública é a doutora Débora. Muito obrigado, senhores vereadores, senhor presidente. Obrigado, secretário. Então, vamos passar a palavra para a explanação da doutora Débora. Aproveitamos também e registramos a presença do amigo Moacir Fonseca Júnior, presidente da APAE. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui podendo falar com vocês. E eu estou no lugar da Regina, que sempre faz essas explanações, mas ela está de férias, então eu vou tentar explicar e apresentar todos os dados, fazendo um consolidado do ano anterior. É coincidência. As prestações de contas, elas seguem conforme a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. Nossa demonstração de equipamento fixo, ele não houve nenhuma alteração no decorrer do ano de 2018, tendo 14 unidades de saúde, um centro de especialidades, o Centro Materno-Infantil Conjunto, um centro de especialidades, o Centro de Atendimento Especializado, o CAPS em 3 instâncias, CAPS AD e CAPS Infantil, e como rede também o Centro Odontológico, Assistência Farmacêutica, Vigilância em Saúde, Central de Regulação, Central de Ambulâncias, Pronto Atendimento Terceirizado e SAMU Terceirizado. Lembrando que esse é o equipamento mínimo exigido por lei e ele se encontra dentro das necessidades do município. Quais são os convênios que a gente mantém? A gente mantém junto à Santa Casa de Misericórdia, essa é a nossa maior parceira. A gente tem o convênio POA, esse destina a internações, o convênio de urgência e emergência, que compreende os serviços do pronto-socorro da Santa Casa, o pronto atendimento e o SAMU, o Programa Saúde da Família, cirurgias eletivas e hemodiálise. Convênios não feitos com a Santa Casa, a gente tem o convênio de laboratório feito com 3 laboratórios, DAC, São José, São Judas Tadeu, o convênio para transporte interhospitalar de ambulância especial e remoção com o GAT, que na realidade o nome dele agora, esse é o nome fictício, ele tem um nome, ele já mudou de nome, de razão social, e o convênio dos vetores, que faz a parte dos vigilantes da dengue. O PSF, na atenção básica, o que a gente teve é que no terceiro quadrimestre manteve-se o mesmo nível de atendimento, perfazendo 50.306 consultas no ano, e no último quadrimestre, 16.205 consultas nas 14 unidades. Os atendimentos especialistas feitos pelo SEM, 4.604, com relação ao mês anterior. Esse declínio se deve ao grande número de férias dos colegas médicos no mês de dezembro. Todas as férias, quase que dos nossos médicos, são concentradas em dezembro e janeiro. Atendimento de enfermeira mantém-se o mesmo, todos os postos. Coleta de Papa Nicolau, 729. Essa meta foi para nós muito, muito satisfatória, porque a gente conseguiu, pelo menos, manter o mínimo da meta nacional recomendada em termos de coleta de Papa Nicolau. Atendimento técnico de enfermagem, 27.000, num total anual de 80.000 atendimentos, 390. As visitas dos agentes domiciliares, mantivemos a meta de 54.700 atendimentos. Ali, visitas domiciliares de enfermagem, 203, visitas domiciliares de médicos, 163,
no total de 55.370 visitas domiciliares no mês, no terceiro trimestre. Atendimentos odontológicos dentro do PSF, 5.450. Esses atendimentos, eles vêm se mantido, até o momento não apresentando nenhum déficit operacional no atendimento nos postos de saúde. Assistência social, 144 atendimentos, isso é do núcleo do NASF. Fisioterapeuta, 2.396, nutricionista, 328 atendimentos, psicólogas, 90, professor de educação física, 1.411. Temos que lembrar que o atendimento psicológico, ele tem um atendimento pareado também junto ao núcleo da APAI, que faz a complementariedade do atendimento, e esse atendimento de fisioterapeuta é atendimento de fisioterapeuta dentro do PSF, mas também dentro do núcleo da APAI. Atendimentos da rede de odontologia, a gente mantém no terceiro trimestre 7.125 atendimentos, procedimentos executados 14.969, não houve alteração da meta, exames radiológicos 432, esses feitos pela rede, exames preventivos de odontologia 2.328, que inclui os atendimentos dentro das escolas. Atendimento do PAN da Zona Norte, odontologia 378, pronto atendimento 5.300, atendimento de enfermeira 1.340, atendimento de técnicos de enfermagem 3.866. Atendimento do núcleo DST-AIDS, consultas clínicas 442, de ginecologia 26, consultas com o médico infectologista 194, atendimentos técnicos de enfermagem 1.172, atendimentos de enfermagem 530, consultas de psicologia 176, foram executados testes rápidos 3.632. Um dado importante é falar que esses testes rápidos no ano foram 5.476, que é um número expressivo para uma cidade de 70 mil habitantes. Isso daí são demandas espontâneas e trabalhos feitos na rua. Atendimento de raiva mantém sempre-se muito alto, 84, e o total de atendimento no mês dentro do núcleo de DST-AIDS foi de 3.296 atendimentos. Atenção especializada, que são as especialidades, a gente teve atendimento de enfermagem 3.871, psicologia 799, psiquiatria 504, dentro do CAPS 1. O CAPS AD, atendimento médico 504, enfermagem 730, psicologia 394, serviço social 144, acolhimentos de casos novos no núcleo de AD 69, internação, para nossa grande satisfação, nenhuma internação ocorrida em AD dentro do município, visitas domiciliares 30, tabagismo 281, que esses são os trabalhos de grupos de tabagismo, terapia ocupacional, nenhuma. No total de 2.202 atendimentos feitos no terceiro quadrimestre dentro do atendimento do CAPS AD. CAPS infantil, tivemos 261 atendimentos do serviço social, 912 atendimentos do serviço de enfermagem, 187 do serviço de fonoaudióloga, 150 de atendimentos de neurologista, 175 de pediatras, 516 da psicologia, psiquiatria 202, terapia ocupacional 86, visitas domiciliares 16, no total de 2.505 atendimentos no núcleo do CAPS infantil. Atenção especializada na unidade materno-infantil, consultas de pediatria 545, essa se entende somente nas consultas de pediatria especializada de alto risco. Consultas de ginecologia dentro do SEM também são as nossas gestantes de alto risco, 327 atendimentos, tanto as que estão em
em fase de gestação, quanto as que estão em acompanhamento de puerpério também. Ordenhas mamárias, 222, teste do pezinho, 230, atendimento de enfermagem, 440, e atendimentos de técnicos de enfermagem, 186 atendimentos, no total de 1.958 atendimentos no terceiro trimestre. Atendimento do SEM, que é atendimento médico especializado, cirurgia vascular, 491, cirurgia geral, 388, pneumologia, 305, cirurgia plástica, 85, oftalmologia, 1.215, otorrino, 640, urologia, 535, cardiologia, 1.407, gastro, 446, consultas de ortopedia, 2.031, procedimentos médicos em ortopedia, 197, consultas de neurologia, 836, proctologia, 267, dermatologia, 234, num total de 8.761 atendimentos, sendo que a gente destaca que esses foram os atendimentos. Se a gente considerasse as faltas, o número de atendimentos seria em torno de 11.000 atendimentos disponibilizados. Porém, quase 4.000 pessoas faltaram no último trimestre. Esse sistema de falta vem sendo repetido e repetido durante o tempo de gestão, tanto no ano de 2017 quanto no ano de 2018. Mesmo até fizemos a mudança para a centralização, mas esse número de falta ainda é muito abusivo. Mesmo tentando ligar para o posto para confirmar a consulta, as pessoas ainda estão faltando. É preocupante quando a gente vê que 4.000 consultas foram desperdiçadas, porque uma vez agendada, eu não tenho reposição imediata para esses pacientes. Pode ser que eu tenha desistência, mas reposição a gente não consegue repor 4.000 atendimentos. Procedimentos realizados no SEM, consultas, agora são procedimentos. Consultas médicas, então, 5.268, pequenas cirurgias, 397, eletroneuro, nenhum, eletroencefalograma, 43, mamografia, nosso mamógrafo está sendo consertado, exames de raio-x, 1.026, ultrassonografia, 525, lembrando que parte das nossas ultrassonografias são feitas dentro do convênio POA, dentro da Santa Casa. Ecocardiograma, 283, teste ergométrico, 28, eletrocardiograma, 1.219, endoscopia digestivas, partes delas estão sendo feitas dentro da Santa Casa e parte delas nós estamos fazendo através do sistema CROSS. Colonoscopia, 29, exames laboratoriais, 63. Esses exames laboratoriais são alguns exames específicos de teste de pezinho, teste de orelhinha. Serviço social, 886 atendimentos, perfazendo, em termos de procedimentos, 9.767 atendimentos. Os exames de raio-x feitos, então, dentro do SEM foram 1.026, e dentro da Santa Casa, tanto dentro do pronto-socorro quanto os exames externos encaminhados, 7.065. Ou seja, são raio-x no mês. Na cidade de Pirassununga foi feito 8.091 exames no último quadrimestre. Com relação às ultrassonografias, dentro da unidade materno-infantil, 295, dentro do SEM, 525, no convênio Santa Casa POA, 707, dentro do PRO Santa Casa, 31 exames, no total de 1.555 exames feitos dentro do terceiro trimestre. Ressonância magnética, dentro da Santa Casa, 397. Esse número continua abusivo, mas isso se faz da nossa complexidade de atendimento, onde todos os nossos pacientes estão sendo atendidos na medida do possível, pois a média que o Ministério nos recomenda é apenas 49. Exames laboratoriais,
Esses exames laboratoriais são feitos dentro do DAC 22, Santa Casa fez 16 mil, São José 20.640, São Judas Tadeus 21.088, perfazendo um total de 80.876 exames no terceiro quadrimestre. Se a gente contar, nós temos praticamente 3 exames para cada habitante por ano nessa cidade. É um número grande de exames. Tomografias, a gente tem as diversas denominações, coluna, face, pescoço, crânio, tórax, abdômen, pelve, no total de 1.455, sendo do extrateto, ou seja, que a gente faz com recursos próprios, de 1.093, porque a nossa cota para tomografia é extremamente pequena. Outros procedimentos feitos dentro da Santa Casa são as fisioterapias. Essas fisioterapias, elas são feitas em pacientes fora da Santa Casa, pacientes que são de alta, na ordem de 4.173, as densitometrias no total de 141. Procedimentos fora do município, no total de cintilografia miocárdica, feita em Piracicaba e Unicamp, no total de 8 no terceiro quadrimestre, cateterismo 14, feito em Araras e São Paulo, o que para nós foi uma meta muito importante, porque a nossa meta é de 54 e esse ano nós fizemos 57, então somente 3 exames feitos do extrateto. Isso é interessante porque esse é um exame que nos dá muito trabalho, mas a medicina preventiva tem sido muito eficiente, não necessitando de cateterismo, sendo que esses cateterismos, nós temos uma fila, mas essa fila é de cateterismo eletivo, não de cateterismo de urgência. Consultas de dermatologia, Bauru, 7 consultas, AME de Rio Claro mais a Unicamp, 13. Lembrando que essas consultas de Bauru são todas elas do pessoal de hanseníase, porém, esse número vem diminuindo porque Bauru cancelou os atendimentos feitos à nossa DRS. Esses atendimentos são alguns que a gente consegue, mas era um excelente centro de atendimento para os pacientes de Hansen, principalmente na parte de pé. Neurocirurgia de coluna, nós fizemos no último quadrimestre 14 em Limeira e Araras, que é a nossa referência, sendo elas praticamente feitas todas em Limeira, num total no ano de 104 cirurgias de colunas feitas no município de Pirassununga. Próteses auditivas, esse nós conseguimos um grande avanço, porque a nossa cota é só 2 aparelhos por mês. Isso é insignificante e quase um número ridículo para o município. Esses aparelhos, tem que lembrar que ele não faz parte do nosso custo, e sim do custo da alta complexidade, que obrigatoriamente deveria ser custeado pelo Estado. E esses aparelhos são destinados em Limeira 2. O que nós melhoramos foi a nossa captação, porque esses aparelhos eles são abertos a todos os municípios. Se por um acaso algum município deixa de pedir, eles se tornam disponíveis para os outros municípios que estão ali online. Então, a gente tem uma equipe online o tempo inteiro para fazer essa captação. Então, uma hora que é um programa chamado Peguei. Então, ela fica lá olhando o que sobrou dos outros municípios. E por isso que nós pulamos de 2 para 20. Porque no mês de dezembro parece que o povo não estava atento e eles deixaram passar 18 aparelhos e a gente conseguiu pegar todos. A gente tem feito isso incessantemente todos os dias. Todos os dias fica uma pessoa no computador só para ver o que a gente pode fazer no termo chamado Peguei. Mas o serviço da APAI, fisioterapias feitas 3.720, consultas de psiquiatria 142, neurologia 26, isso é o POA-APAI, é o atendimento, entendeu? Dentro do convênio POA, tá? Consultas 207, procedimentos 949, perfazendo atendimento de 5.026. Para o ano de 2019, desses valores, lembrar que todas essas consultas eram demandas internas, ou seja, demanda dos próprios pacientes da APAI.
Para esse ano, a gente conseguiu uma negociação com a APAE de que 20% desse número de consultas serão destinadas à população de Pirassununga, uma vez que a APAE dispõe de recurso e de um aparato tecnológico muito importante para outros pacientes que não estão lá dentro. Então, a gente conseguiu que deste número, a partir agora de 2019, 20% se destinarão à população geral. Isso, para nós, é uma grande aquisição. O POA, atenção especializada, é o número de internações. A gente teve internações de urgência 192, 154 de eletivas. Ou seja, 57% do que era pactuado das urgências foram feitas, em eletiva 43%. Consultas clínicas, internações de adulto, 81,4%, pediatria, 18,6%. Serviço de obstetrícia, parto normal, 52,33%, cesariana, 47,7%. O que a gente pode trazer aí de dado importante para nós é que, primeiro, temos que se lembrar que isso é um serviço porta aberta de demanda espontânea. Não se tem controle da demanda do que chega. Eles não podem sair aí na rua pegando consultas. Por isso que não bate 100%. Com relação ao parto normal, esse é um dado que nós melhoramos do ano anterior, porque nós temos que ser 60% parto normal e 40% cesárea. A gente estava com uma tendência a aumentar o número de cesarianas, mas, graças a Deus, isso nós estamos conseguindo reverter. Em termos de valores, os serviços hospitalares, dos 808.735,06 repassados, 690.228 foram para serviços hospitalares, 118.506,96 serviços profissionais. Tem que lembrar que esse é o valor da IH, que é realmente irrisório, mas todos os profissionais médicos eles são pagos pelo convênio da urgência e emergência na forma de plantão. Todos esses médicos, a prefeitura paga 60% do seu plantão de disponibilidade. Então, esse não é o dinheiro efetivamente que é pago para os médicos, é muito mais do que isso, mas que está dentro de um outro convênio. O teto financeiro do POA, a gente foi de 808.735,06, perfazendo, então, 2.196.236,56. Esse valor ele é praticamente 100% do valor repassado ao município, ele é direcionado à Santa Casa. As cirurgias eletivas, todas essas cirurgias eletivas, elas foram custeadas com recursos próprios, sendo no primeiro quadrimestre 20, segundo quadrimestre 115, no terceiro quadrimestre 153, 288 procedimentos cirúrgicos, no total de valor financeiro de 257.575,22. Todos esses valores em recursos próprios, com as emendas que vocês conseguiram. Por isso, precisam de mais emendas para a gente. Qual é o valor hoje que a gente tem de cirurgias eletivas paradas? R$447 mil. Hoje. Quantos de cirurgia está lá parada? R$443 mil. Disso, a gente tem algumas vantagens. Hoje, esse mês, abril agora, pela 2018 não teve, mas agora 2019 vai ter, o financiamento do governo do estado de cirurgias eletivas. Vai ter um mutirão de cirurgias eletivas. E, para nossa graça, graças a Deus, ele abriu um mutirão de cirurgias ortopédicas, que a nossa maior dificuldade é fazer cirurgias ortopédicas, porque cirurgias ortopédicas pelo SUS, obrigatoriamente, devem ser feitas por material do SUS. Esse material do SUS, houve-se um questionamento aí 10 anos atrás, e vem se questionando por parte da Sociedade Brasileira de Ortopedia, de que o material feito no Brasil não teria a mesma qualidade dos materiais importados. Então, foi feita uma comissão de ortopedistas. Eu conheço um dos membros, se quiser passo o telefone, que é o Dr. Francisco, que é o presidente da Sociedade de Ortopedia de Campinas, um médico-chefe do Serviço de Ortopedia de Campinas, que fez parte dessa comissão.
e eles verificaram se as próteses nacionais eram realmente adequadas às nossas necessidades. Elas realmente são adequadas às nossas necessidades. Salvo, eu vou dar a minha opinião como médico particular, em raríssimos casos, que são algumas patologias de pessoas que têm os ossos extremamente frágeis por uma doença genética, que ela tem fratura espontânea. Quando eu coloco uma prótese de titânio, ela é muito rígida. Então, ela vai fraturar o osso novamente, porque a haste ela entra mais ou menos 15 centímetros para dentro do osso. Então, como o osso é muito frágil, ela vai sofrer uma fratura. Os demais pacientes não tem nada que contraindique eles usarem as próteses nacionais. E a diferença de preço é gritante. Algo em torno de 5.000 para uma e 30.000 para outra. Esse convênio de hemodiálise, hoje nós mantivemos os mesmos números de pacientes, algo em torno de 31 pacientes. O valor repassado é dependendo do número de sessões. No terceiro trimestre foram repassadas 1.180 sessões, perfazendo, então, o valor do contrato de R$ 731.860,97. Esses valores picados porque é feito por demanda de trabalho executado. Com relação ao nosso serviço, ao nosso credenciamento da hemodiálise, é do conhecimento de vocês que a gente conseguiu tirar da DRS. Os vereadores têm trabalhado incansavelmente para a gente conseguir o credenciamento desse serviço, porém está parado na mesa do governador do Estado, aguardando a apreciação da Câmara Técnica. Conversamos na Câmara Técnica para discutir por que a gente não conseguia tirar esse serviço de hemodiálise de lá. O serviço de hemodiálise de lá é muito claro e notório que não existe os bons olhos da DRS. Ah, mas porque a DRS ela não gosta de Pirassununga. Não é bem assim. É porque ela trabalha tecnicamente com números técnicos. E esses números técnicos são só números. Mas para a gente que está aqui na cidade, número para mim não me interessa. Interessa são vidas e seres humanos. Nossa diálise não pode ser transferida para a cidade de Leme. Ela não pode ser transferida porque 25% desses pacientes têm mais de 80 anos. E se ela for transferida, esses pacientes não têm condições de pegar uma Kombi aqui, ir para Leme, aguardar lá para voltar. Então, essas pessoas serão largadas à própria sorte. Razão disso que o município ainda continua arcando com esses custos desnecessários. A gente precisa, para esse ano, um empenho político de todas as forças possíveis e imaginárias para trazer o credenciamento dessa hemodiálise. Ela já está totalmente adequada no que tange a papelada. Não tem um papel que não esteja certo. Não existe um documento que não esteja perfeito. Porque, para nós, ela exigiu até legenda em organograma, coisa que não existe em nenhum lugar. Não se faz legenda para organograma informativo. Legenda é para quadro, para quando a gente vai dar dados, mas não organograma. Então, mesmo assim, botamos a legenda descritiva do modo que ela queria, na cor da caneta que ela queria. Inclusive, tivemos que voltar porque não estava imprimido colorido. E ela falou que não iria imprimir colorido e ela queria colorido. Então, tivemos que voltar e imprimir colorido. Então, gente, não tem uma letra que não esteja dentro do que, inclusive com toda a justificativa do ponto de vista técnico, inclusive com sensibilização do coordenador regional, que é o Dr. Hamilton. Então, assim, não tem razão para a gente não conseguir credenciar essa hemodiálise esse ano. Conseguimos o CER o ano passado, mas agora precisamos de todas as forças, legislativa, executiva e Secretaria de Saúde, para tirar isso da gaveta do Departamento Técnico da Secretaria de Saúde do Estado. É de suma importância que todos entendam a responsabilidade de cada um desse agente para conseguir esse credenciamento, porque não vai só beneficiar esses 31, nós vamos beneficiar a todos os moradores de Pirassununga, que necessitam hoje, e muitos que estão fora da cidade, e os outros que virão. Vigilância epidemiológica.
a gente teve todas as vacinas. O que interessa para nós nisso é saber a nossa cobertura vacinal. A nossa cobertura vacinal ficou em 87% de cobertura vacinal do país, o recomendado é 82%. Fomos questionados pelo Tribunal de Contas, porque nós temos só 6 salas de vacina, e ele queria que nós tivéssemos 16. A Secretaria de Saúde entende que não existe a necessidade de ampliação para 16 unidades, uma vez que nós conseguimos bater a cobertura vacinal. Criar demanda é criar despesa e colocar um serviço com uma utilidade talvez desnecessária. Seria muito mais interessante otimizarmos as que nós temos, melhorar a questão de ar-condicionado, geladeira, que a gente realmente precisa. Perdemos muita geladeira por picos de energia nessa cidade, muitas vacinas, porque quando dá o pico e é no final de semana, a geladeira desaquece e isso dá problema nas vacinas. Mas, graças ao grande trabalho da equipe, foram-se feita a cobertura de 87%, o que é extremamente satisfatório dentro do município. Vacinas aplicadas, aí são as outras. Com relação às antirrábicas, entendeu? A gente mantém o número de casos novos 46, número de casos em tratamento 30, total de pacientes atendidos 76, 68 mordeduras de cão. Então, novamente, a questão dos cachorros é uma coisa importante que deve ser levada em consideração no decorrer desse ano. Controle da dengue, nós tivemos 14 notificando, nenhum paciente está aguardando resultado, todos os resultados foram entregues, deles 19 resultados foram todos negativos, lembrando que o número é maior que de notificações, porque são resultados que vinham aguardando, sendo 1 importado e 2 locais. Esse número a gente ainda é dentro do controle, porém é necessário para esse ano um maior empenho no controle da dengue, porque lembrar que dengue é sazonal, ela diminui e ela aumenta no decorrer do ano. E a vigilância epidemiológica vem nos alertando para a possibilidade de um surto no decorrer desse ano. Nascidos e óbitos. Nascidos vivos no município no terceiro quadrimestre foram 221, no total de nascidos nessa cidade no decorrer do ano de 2018, 790. Tivemos 4 óbitos fetais, porém nenhum no terceiro quadrimestre. Óbitos infantis, infelizmente, ainda 1. O total dos óbitos adulto, materno e infantil do município foram de 125, num total de 490, porque aqui inclui todos os óbitos adulto e infantil do município. Nós temos o Conselho de Materno Infantil, que investiga todos esses casos, juntamente com a DRS, e, até o momento, os relatórios não nos apontam para nenhum problema dentro do nosso sistema de gestão da mortalidade materno infantil. Procedimentos da vigilância sanitária, visitas de rotina 156, reclamação 12, licença de funcionamento 76, o programa Proágua 8, apreensão e inutilizações, nesse ano não foi feito nenhuma no terceiro trimestre. Inspeções sanitárias 169. Então, o total de atividades da vigilância sanitária foram 396 atuações. Do Central de Atendimento de Ambulância, aquilo que nós falamos, aqui estão todas as nossas viagens feitas no decorrer do terceiro quadrimestre, sendo que a gente faz destaque para Araras, 193, Campinas, 160, por causa da Unicamp. O nosso alto índice de idas a Jaú se trata do grande problema que é o atendimento dos pacientes oncológicos no nosso município, que estão quase todos eles feitos em Limeira, em Jaú e em Barretos. Esse problema o nosso secretário de Saúde teve para discutir, porque era uma reclamação nossa da falta de atendimento, tanto em Araras quanto em Piracicaba, dentro da nossa e Limeira, dentro da nossa própria DRS, que era o direito do nosso usuário. Nós tínhamos na fila 8 pacientes aguardando radioterapia desde setembro. Nessa reunião, todos os pacientes saíram agendados, mas a gente ainda tem uma fila pequena, ainda temos fila de quimioterapia. Isso é uma coisa de grande preocupação para nós, o atendimento dos pacientes oncológicos,
mas é um problema da regional e que o município, junto com os outros municípios locais, tem feito reclamações a respeito do não atendimento ou do atendimento não qualificado desses pacientes. Razão que a gente... Só um minuto, doutora. Eu gostaria de informar os senhores vereadores, e até vou passar depois uma cópia, que eu recebi hoje, inclusive, um requerimento de uma vereadora de Araras, se manifestando e pedindo para que a gente faça alguma coisa a nível regional, e eu gostaria que a nossa Câmara se enganjasse nesse movimento, para que realmente a DRS atuasse com mais efetividade junto a Araras e Limeira para os atendimentos oncológicos do nosso pessoal aqui. Eu vou passar depois, enviar para a Câmara, a manifestação da vereadora de Araras, para que os nobres pares tomem consciência e ver se a nossa Câmara também faça algum requerimento no sentido de que a gente adiante isso. Pode continuar, doutor. Então, esses atendimentos, Limeira 186, Jaú 102 e Barretos 87. O grande número do nosso encaminhamento são os pacientes oncológicos. Deve-se ter uma atenção muito especial a esse ano de 2019 no atendimento dos pacientes, da reestruturação do atendimento, do fluxo dentro da DRS para esses pacientes. É, novamente, um número exaustivo de viagens. Grande parte dessas viagens se faz porque o nosso teto está fora do município e muitos procedimentos são feitos fora do município porque, pela descentralização do SUS, essa receita foi deslocada para municípios como Araras, Limeira, Piracicaba, de tal modo que a gente tem que deslocar nossos pacientes até lá. É uma arbitrariedade do ponto de vista, mas é uma arbitrariedade do sistema e não do município. O agendamento das viagens continua, então, no terceiro quadrimestre, a gente foi ver, foram feitos 1.653 viagens, quer seja com a nossa frota, que, conforme o nosso secretário informou, uma frota que ela precisa ser reformada, ela precisa ser reconstituída com carros novos, porque um carro dentro do serviço público ele deve ser trocado a cada 5 anos, principalmente veículos de transporte de mais de um paciente, como as vans e as ambulâncias. Carros de passeio, eles até que não têm um desgaste tão grande, mas os carros de transportes exclusivos de paciente, pela baixa velocidade que ele anda, a gente sabe que o desgaste de motor desses carros não pode ultrapassar 5 anos. Mas, para o bem da população, continua-se tentando fazer essa transferência. O serviço do SAM, que é o Serviço de Ambulância Municipal, ele teve, no total de atendimentos, 749, lembrando que esses atendimentos são atendimentos internos. Dos que nós podemos destacar aqui, é que dos atendimentos de transferência via UTI GAT, foram 44 pacientes. Grande parte desses atendimentos, se a gente for notar, são as altas hospitalares de pacientes que demandam algum tipo de ambulância com maca. Tá? Pequenos acidentes, eles fazem a complementariedade do SAMU e do nosso serviço de Corpo de Bombeiros. O atendimento do SAMU, nós tivemos um atendimento no terceiro trimestre de 3 atropelamentos, 14 quedas de motos, 7 capotamentos, emergências clínicas 1.046, tentativa de suicídios 4, ferimento por arma branca 1, acidente de trânsito 12, emergências pediátricas 22, obstetra 41, parada cardiorrespiratória 22. Lembrando, então, que nosso maior número de atendimento são emergências clínicas nas ordens de 2.559 atendimentos. Os outros demais atendimentos, que são em menores, queda, alcoolismo, agressão, surtos psiquiátricos, intoxicações, infartos, crises convulsivas, 35 óbitos. Esse é quando a viatura chega e o paciente já está em óbito. O total de atendimento, então, foi de
1.699 atendimentos no decorrer dos 3 meses. Isso se faz das 3 ambulâncias. Esse atendimento é a totalidade da avançada e da simples. Não é só avançada, não. Aí tem saída de ambulância com enfermeira, de média complexidade, e a saída da ambulância de alta complexidade. Demonstrativo do pessoal, nós temos, então, não houve alteração de contratação no decorrer do ano de 2018. Essas variações são demissões, são, na grande maioria, e não reposição. Não tem nenhum dado que seja diferente do decorrer do ano de 2017 e do pactuado dentro do Programa Saúde da Família. Terminamos com 106, uma diminuição aí de 6 funcionários, mas pela não reposição, pela não necessidade. Recursos humanos e serviços públicos, o que a gente tem o Estado praticamente não se existe mais, entendeu? Um funcionário somente, e está afastado, nem está na ativa. Prefeitura tem 6 agentes de vetor, 4 agentes de saneamento, 84 agentes comunitários de saúde, lembrando que esse é o único em regime de CLT. Serviços de ajudantes diversos, 21, almoxarife 1, assistente social 6, atendente social 3, auxiliar de saúde 1, auxiliar de enfermagem 18, auxiliar de laboratório, no total, então, recepcionista, médicos, a gente tem 39 pela prefeitura, 1 somente pelo Estado, médico veterinário 14, motoristas 30, psicólogos 8, recepcionista 22, recepcionista emergencista 4. No total, então, nós temos 308 funcionários para a prefeitura e 106 funcionários contratados pela Santa Casa. Total de funcionários, então, prefeitura 393, Santa Casa 113, Estado 3, num total de 509 funcionários, para o atendimento de 14 unidades de saúde, mais todos os departamentos, Secretaria de Saúde, Serviço de Transporte, de Remoção e todo o nosso serviço de urgência. Demonstrativo financeiro, Santa Casa, a gente teve aí todos os convênios. O convênio do PSF, ele foi recursos próprios, 2.681 de custeio de recursos próprios, num total de 7.356.601, e dinheiros da atenção básica vindo do Fundo Nacional de Saúde, 4.677.109. Esses valores, eles, na sua grande maioria, são fixos, mas existe uma parcela que depende da produção e ele é variável. O serviço de urgência e emergência, ele praticamente se inverte, porque da União vieram apenas 492 e um custo altíssimo de 9.226.000, sendo 8.703.000 totalmente com recursos municipais. O POA Teto, ele é 100% federal, é uma parceria do Estado, da União com a Santa Casa, no valor de 2.705.000, sendo repassado no terceiro quadrimestre 540. Essa variação de valores é devido a uma alteração do empréstimo que a Santa Casa tem junto ao Fundo Nacional de Saúde, que ela tem esse direito de fazer esse financiamento. O mutirão de cirurgias eletivas, aquelas verbas de 100.000 que vocês forem vendo lá, são verbas de emendas parlamentares, no total, então, de 419.295 gastos com cirurgias eletivas. O que a gente nota aí é que não houve, no ano de 2018, nenhuma participação do mutirão do governo do Estado. Hemodiálise totalmente com recursos próprios, num valor de 797.827,70. Esse é um dinheiro muito alto e que ele realmente influencia demais nos cofres públicos. O serviço da APAE,
a gente lembrar que no terceiro quadrimestre foram de 305.849. Esse valor também é um valor pactuado entre o governo, o Fundo Nacional de Saúde, direto com a APAE, para o atendimento especializado dentro da APAE, do valor total final de 917.548. O valor do SER4, que ele passou a ser credenciado a partir de setembro, já foi repassado para eles R$ 1.376.235,11, sendo, então, no total, com o convênio com a APAE, R$ 2.293.783,31. Medicamentos, novamente nós vamos ter o mesmo problema do exercício do ano anterior, que a ordem judicial é extremamente alto. Foram gastos no decorrer do ano, na ordem judicial, deixa eu olhar aqui, de ordem judicial, 449, no terceiro 449 mil, e dos medicamentos nosso foram gastos 690 de judicial e 751 de dinheiro para o medicamento municipal. Tem que lembrar que esses são dinheiros do município. Parte desses medicamentos, os psicotrópicos e os medicamentos da FURP, é uma parceria que vem direto do Estado. Esse dinheiro que vem do Estado, ele não é de graça. Os medicamentos de alto custo também não são de graça. No final do ano, no demonstrativo da conta, ele entra na conta do município. Então, ele não fica, não existe repasse do Estado. É dinheiro federal que vem para o Estado de São Paulo, e o Estado de São Paulo compra os medicamentos e nos repassa. Então, esse dinheiro sai da conta do município também. Com relação aos medicamentos de ordem judicial, nós tentamos esse ano, no decorrer de uma tratativa com o judiciário, para a gente discutir essa temerosidade que é a quantidade de medicamentos de ordem judicial, para que houvesse, pelo menos, um trabalho conjunto entre o judiciário e a Secretaria de Saúde, na tentativa de discutirmos como será feita a execução disso. Por quê? O judiciário beneficia 119 pacientes contra 70 mil do medicamento municipal. É realmente uma diferença muito grande. Nós tivemos já aí uns 3 encontros com o judiciário. Vamos tentar para esse ano uma mesa redonda entre a OAB do município, a saúde e a população, para que a gente faça uma discussão um pouco mais ampla para ver como a gente vai resolver. Não é um problema de Pirassununga, isso é um problema do Brasil, e principalmente com o último despacho da Procuradoria-Geral da União, que diz que o problema não é dela, que o problema, se o paciente precisar, é para comprar. O problema é que ela só não falou de onde sairia esse dinheiro. Então, a visão do judiciário é uma visão um tanto Alice no País das Maravilhas. Por quê? Porque é necessário que a gente entenda que a responsabilidade da gestão não é só do legislativo, não é só do executivo. Ela deve ser partidária entre judiciário, executivo e legislativo, a fim de que a gente atenda o maior número de pessoas possíveis. Receitas vinculadas à saúde, então, do total de recursos arrecadados pelo município, foram, então, 64.245.000, dentro deles, total e de receitas vinculadas à União, 6.576.000, vinculadas ao Estado, 56.276, recursos municipais, 57.622, 131,92. Quando a gente olha esses dados, a participação da União junto ao custeio da saúde é muito pequena, e principalmente do Estado, que a gente deve cobrar do governador do Estado, como ele disse, a descentralização para que isso realmente ocorra. Mas descentralização deve ser de recursos financeiros. Descentralização de falas não resolve a municipalidade. Então, do total de recursos gastos com a saúde, foi de 64.245.466. Das despesas liquidadas, existe hoje
liquidadas 52.386, temos que lembrar o seguinte: quanto realmente ficou de liquidado? Ficaram muito pouca coisa. Dívida com a Santa Casa no exercício de 2017 para 2018 houve, mas de 18 para 19 as dívidas foram liquidadas. Ficaram pendências somente com relação àquelas queixas que vinham sendo acumuladas com relação às solicitações da Santa Casa de dívidas pendentes de exercícios anteriores para serem pagas agora. Isso ficou acertado, como nós já havíamos conversado em outras reuniões, que deveria ser feita via jurídica. E isso está sendo feito, a Santa Casa entrou com ordem junto ao jurídico para fazer o pleito dessas dívidas. Não houve nenhuma, sim, até agora, as únicas receitas é que elas estão em fase de liquidação. Existem algumas pendências de medicamento, mas estão todas porque os medicamentos, coincidentemente, começaram a ser entregues em dezembro. E como houve, dezembro tem as férias das indústrias farmacêuticas, esses pagamentos serão feitos agora em janeiro. Então, tem uma diferença de pagamento de liquidação, mas também tem uma diferença de entrega de produtos do exercício anterior. Total, então, de recursos próprios investidos na saúde foi de 22,57, sendo total arrecadado, total pessoal gasto, total arrecadado 161.404, 112,41, total pago 36.302. Mas isso é contábil, não é o financeiro. Acho que esse é o último slide. É o último. Continuamos, agradecemos a explanação. Consulta os senhores vereadores, querem fazer uso da palavra. Vereador Vick. Senhor presidente, secretário de Saúde, meu amigo Edgar, doutora Débora, plateia presente, meu amigo Moacir Fonseca, presidente da PAI, amigos vereadores. Apenas para fazer uma colocação, e nós estivemos observando toda essa explanação da doutora Débora, nós podemos observar que realmente os recursos que devem vir do governo federal e repasse estadual realmente não vêm de acordo com a necessidade do município. Realmente por isso é que se passa e que se tem toda essa situação difícil da saúde, nós entendemos. Mas na realidade, nós temos algumas colocações a fazer. E nós sabemos que nessa luta, né, que como se diz na gíria, né, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, tem que sair correndo para ver a situação. E nós sabemos que dentro de toda essa colocação que está se fazendo, nós até fizemos alguma situação com referência a alguns, né, veículos da saúde, que está difícil de fazer a sua manutenção. Inclusive, várias vans e ambulâncias nós colocamos, e nós tivemos a notícia, entre aspas, de que poderia até acontecer a terceirização do serviço de ambulância e vans pelo prefeito. Eu não sei se é verdade, se corresponde, então por isso a nossa demarcação. E já aproveitar, já vou emendar tudo aqui, depois já ficar espaço aberto para os vereadores. Com referência à situação da ocupação da UPA, lá da Vila Pinheiro, do Dr. Arnaldo Landgraf, com a transferência do PAN da Zona Norte, quando vai acontecer realmente de fato, se isso vai acontecer de fato, ou por enquanto só está no papel. Então, nós gostaríamos de saber de toda essa situação, meu secretário. Eu agradeço a participação do vereador e foi muito oportuna as suas colocações. Com referência à terceirização
da central de ambulância não faz parte dos projetos da Secretaria da Saúde. Tanto é que nós estamos protocolando, a área competente para tal, porque é o que eu costumo dizer, a Secretaria de Saúde, ela não tem mecânicos, ela não tem comprador de peça. O que nós fazemos é usar a condução. E o nosso papel é o seguinte: quebrou, nós temos que mandar para o setor competente para arrumar. Eu tenho médico, eu tenho enfermeiro, eu tenho várias categorias profissionais, mas mecânico e autopeça, essas coisas eu não tenho. Então nós temos um setor competente na prefeitura para arrumar as nossas viaturas. Então, quando quebra as nossas viaturas, nós enviamos para o setor competente, e realmente esse setor competente vem tendo alguns problemas que eu acredito que, dentre mais uma semana, 10 dias, nós comecemos a solucionar o problema. Por quê? Porque nós estamos sabendo que foi protocolado ontem, ou antes de ontem, um pedido de licitação para que se faça um gerenciamento de frotas, mas isso não significa a terceirização das viaturas da saúde, o transporte de pacientes. O que isso significa? Significa que nós vamos ter como comprar legalmente as peças e a mão de obra para se fazer isso quando tem que se fazer fora da oficina da prefeitura. Então, isso daí a gente está esperando em glória que aconteça, porque realmente a gente está passando uma dificuldade muito grande. Na verdade, não é a secretaria que passa. Nós só sofremos as consequências, porque quem sofre, na verdade, é a nossa população. Então, a gente não tem essa intenção de terceirizar, não é esse o objetivo, e nem o andar da carruagem não demonstra isso, não houve nenhum pedido da secretaria nesse sentido. Quanto ao problema da ocupação do prédio da UPA, realmente nós tivemos que fazer a transferência do pronto atendimento da Zona Norte para o prédio da UPA. Por quê? Nós tínhamos já, como eu acredito que é do conhecimento dos senhores, nós tínhamos um TAC, e a gente tinha um compromisso já de, assim que a prefeitura recebesse o prédio da UPA, a gente tiraria o PAN daquele prédio da Zona Norte. E como houve a entrega da empresa para a prefeitura, nós começamos a ficar receosos de não fazer a mudança prometida já há tempos atrás, da mudança. Por quê? Porque a multa seria de R$8.000 por dia, mais acrescido de R$2.000 por funcionário que estivesse trabalhando Então, a de caixa, assim que a gente conseguiu receber, nós falamos, agora o promotor, o juiz, vai ficar sabendo que nós recebemos e nós não estamos cumprindo o acordo que tinha sido feito com ele. Por quê? Porque enquanto a gente não recebesse, eles também estavam sem jeito de nos multar, porque existia todo aquele impasse no recebimento da obra. Mas a partir do momento que a gente recebeu, a gente já transferiu. Nós estamos usando uma parte daquele prédio e estamos atendendo por 12 horas. Como os nobres vereadores acompanharam, nós tivemos uma negociação muito tensa com a Santa Casa para poder renovar os convênios, porque nós não poderíamos deixar a população desassistida, nem da urgência e emergência, e muito menos do PSF. Então, como a Santa Casa, os médicos estavam pedindo 28% ou 32% de aumento, e isso não caberia dentro do orçamento que nós tínhamos disponível, aí houve uma negociação muito tensa, em que os médicos concordaram em ficar com um aumento de 10%. E para que isso coubesse dentro do orçamento da municipalidade, nós tivemos que reduzir
a carga horária desses médicos, que como nós deixamos de atender 24 horas e passamos a atender 12 horas. Por quê? Porque a gente entende que seria muito bom se eu tivesse condição, se a municipalidade tivesse condição de continuar com os serviços. Mas a população não ficou desassistida, porque, ou bem ou mal, nós temos o nosso pronto-socorro da Santa Casa, que não dista tanto da Zona Norte, e ainda temos durante o dia o pronto atendimento que está mais próximo da Zona Norte ainda. Então, a gente adequou o que a gente tinha para gastar com o que a gente pode oferecer para a população, porque a gente não pode viver de utopia. A gente tem que viver de acordo com aquilo que você tem na receita. E é o que nós estamos fazendo. Estamos tentando melhorar o nosso atendimento. Estamos agora com um programa para o PSF, que nós vamos acompanhar mês a mês a eficiência do PSF, que a gente detectou que o ano passado nós tivemos algumas deficiências no atendimento do PSF, com o médicos às vezes ganhando por 40 horas e não atingindo o número de consultas. Isso nós vamos acompanhar agora, todo mês, nós vamos estar acompanhando isso para que aumente a eficiência do atendimento das unidades básicas de saúde, porque no atendimento da Zona Norte, a gente notava 80% ou até mais do atendimento do PAN da Zona Norte era relativo a atendimento ambulatorial. Então, se é um atendimento ambulatorial, ele pode ser feito uma hora depois ou uma hora antes. Então, é o que a gente está procurando adequar. E vocês sabem que eu não venho aqui para falar, a gente vem para falar a realidade. E nós tomamos essa decisão, junto com a Santa Casa, para poder atender as necessidades da Santa Casa, em dar o aumento aos médicos, porque senão não adianta a gente fechar um convênio com a Santa Casa e a Santa Casa não ter médico para atender. Também não ia resolver o nosso caso. Então, vereador, foi isso que aconteceu nos 2 episódios. E agora nós estamos estudando como é que nós vamos ocupar o resto daquele prédio, que tem ainda muita coisa para trás da onde nós não estamos utilizando, dentro dos recursos que nós temos, como é que a gente vai poder estar ocupando tudo aquilo para colocar, de fato, aquele prédio para que a nossa população possa ser beneficiada da melhor maneira possível com o prédio que lá foi construído. Tá certo, senhor secretário. Apenas para complementar, senhor presidente, senhor secretário, apenas uma situação de ordem técnica, pelo menos do intendente e vereador, que não ficou explícito, é claro, mas o porquê que está acontecendo. Primeiro, conta o atendimento do CAPS-AD. Nós temos aqui na área de terapia ocupacional, no primeiro quadrimestre, houve 70 atendimentos. Depois, no segundo e no terceiro, caiu para 0 o atendimento. E também, com referência à queda drástica que teve de atendimento dos técnicos de enfermagem na unidade materno-infantil, que no primeiro quadrimestre era de 575 e caiu no terceiro quadrimestre. Houve uma queda já no segundo, para 195, e no terceiro quadrimestre para 186. Por que ocasionou isso? Doutora. É porque a gente houve uma mudança. A unidade materno-infantil, ela deve se dedicar exclusivamente ao atendimento da gestante de alto risco. Se a gente for ver, o que nós tínhamos no ano passado era um índice de óbito materno-infantil preocupante. Não melhoramos ainda no ponto de vista satisfatório, mas ficar colocando a gestante de baixa gravidade com a gestante de alta gravidade, eu prejudico o atendimento da de alta gravidade. E isso é uma coisa que o município não pode falhar. E dentro do protocolo do atendimento da gestante de alto risco, a gente privilegiou para deixar exclusividade para ela. E a PAI também faz uma parte que ela faz um treinamento de todas as gestantes que estão dentro desse programa na tentativa.
eu acho que ainda a gente não atingiu o objetivo nosso máximo, que é realmente diminuir drasticamente esse número, porque cada vida que se perde é realmente um motivo de nenhum contentamento, é um motivo de por que não fomos melhores. Mas é necessário essa diminuição, porque eu acho que ainda tem que ser mega especializado, porque demanda um atendimento bem personalizado. Quer dizer, diminuiu a quantidade, mas aumentou a qualidade, inclusive, do atendimento. É, né, só exclusividade só para elas. Quanto à terapia ocupacional, estou com AVC, às vezes enrola a minha língua aqui. De 70, né, atendimento que havia no CAPS AD, parou o atendimento, terapia? Não, é que a terapia ocupacional nada mais é do que atividades de papel. O CAPS AD é o CAPS que a gente sabe de dependente químico. O que eu conversei com a coordenadora é que eles passaram por uma modalidade mais de atendimento em equipe. Tanto é que esse ano que passou, os próprios atendidos lá começaram a fazer as campanhas nas praças e nos postos de saúde. Então, eles tiraram esse pessoal de dentro do serviço e transferiram eles para a unidade, para o programa de sensibilização. E se a gente notar, no CAPS infantil, que foi aumentado, e a gente transferiu essa terapia de papel, de machetaria, para as crianças no CAPS I, no CAPS infantil, que é dentro do perfil lúdico da criança. Obrigado, obrigado. Obrigado, vereador. José Castro, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, autoridade que compõe a mesa, público presente. Fazendo parte da Comissão da Saúde, né, presidente, e o Paulo Rosa também fazendo parte, nós temos sido procurados por vários munícipes referente ao descaso da Secretaria Municipal da Saúde referentes ao atendimento. E eu, como vereador, nesses 2 anos de mandato, fui 2 vezes na Secretaria Municipal da Saúde e pude comprovar o descaso que é o atendimento dentro da Secretaria. Então, eu queria fazer algumas colocações aqui. Números são números, igual a doutora Débora falou, mas estão sendo tratados com seres humanos. Então, acho que a gente deveria ter um pouquinho mais de consideração. As 2 vezes que eu fui à procura da Secretaria da Saúde, não para mim, deixo muito claro para quem está aqui e para o pessoal que está ouvindo. Fui porque fui procurado e sou representante do povo. Por uma procura de oncologia, que foi feito jogando um para o lado, para a GVCC, outro para a Secretaria. Depois não tivemos retorno. Não estou falando que não fomos bem atendidos. O que eu estou falando é a sequência desse atendimento, que é um descaso. Essa pessoa não conseguiu aqui, graças a Deus, eu sou maçom e consegui essa pessoa para ser atendido em Barretos, que nós não tivemos o retorno da Secretaria da Saúde. Outro foi, agora há pouco tempo, estive lá sobre uma cirurgia de joelho de uma pessoa que está precisando. Fui indagado que era uma cirurgia, o SUS só fazia cirurgia aberta. O médico colocou cirurgia aberta no prontuário e colocou anexo material que deveria ser ocupado. Fui lá, depois da pessoa procurar por muito tempo, e tive uma resposta do doutor Amauri que o SUS não fazia cirurgia aberta e que o médico estava sendo leviano ao enviar junto com esse prontuário o material que deveria ser ocupado. Palavras do doutor Amauri, com reunião com o doutor Edgar Sajorato. Então, eu quero fazer essas perguntas. O médico, dentro do conselho, eles têm os direitos e os deveres. Ele pode, sim, negar de fazer a cirurgia ao paciente. Pode, sim. Ele tem o direito, eu fui procurar saber. Mas o que nós temos que saber é que ele é um funcionário. Então, deveria tratar os pacientes com maior responsabilidade. Outra indagação que eu faço. Tem um paciente que procurou a ambulância.
e não conseguiu. Esse paciente não pode esticar a perna, é um senhor, tem que ser feito o transporte por ambulância. 2 vezes a família está pagando o GAT. Vi aqui no mostruário que nós temos um convênio com o GAT. O GAT pode fazer esse transporte desses pacientes? Não, porque a família já está cansada, já está procura PUC, e até hoje todas as viagens dela não foi atendida pelo município. Então, é um descaso, não vejo aonde vocês dizem que é privilégio Pirassununga. Privilégio de Pirassununga só se for perto do Rio de Janeiro, que a gente vê essa desgraça tão longe. Porque daqui eu não estou vendo nada. E quero deixar aqui, para todos que estão aqui, vereadores aqui, tudo que é pedido pela Secretaria da Saúde são atendidos. Então, o que está sendo falta, eu acho que é uma má administração. Está na hora daqui a gente entrar com uma SEI para ver o que está acontecendo na saúde do nosso município. Que nossa população não está sendo atendida. Está uma vergonha. Muito obrigado e estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passo a palavra para o gestor da saúde. Nobre vereador, eu agradeço suas colocações. Eu acho que uma SEI é muito importante, para que os vereadores acompanhem para e passo o que a gente passa na Secretaria da Saúde. Assim como eu gostaria também de convidar os vereadores para que ficasse sentado lá no meu lugar um pouco, para ver o que é aquilo, e não só procurasse a Secretaria, para que a gente passe alguém na frente das filas. Gostaria imensamente que isso acontecesse. Só um momento. Eu, em nenhum momento, se o senhor estiver dirigindo a palavra para mim, que eu fui procurar para ser atendido, eu não falei então eu isso, queria que eu o não senhor falei fizesse uma isso, colocação maior, porque pelo momento que o senhor está falando, eu acho que eu fiz essa colocação. Eu falei... Senhor presidente, quem está com a palavra? Ao secretário, depois eu volto para Vossa Excelência. Quanto ao problema do GAT, o GAT eu só posso soltar o GAT através de um pedido da Santa Casa, que o GAT é uma ambulância UTI. Quanto ao problema de cirurgias, a respeito da ortopedia, na verdade, o vereador acho que se confundiu. O SUS, ele paga a cirurgia aberta. E para se fazer a cirurgia aberta, existe uma relação de materiais. A partir do momento que o médico pede uma cirurgia e na ficha está uma cirurgia aberta, e ele pede um material para se fazer a cirurgia fechada, como eles chamam, com aqueles aparelhos, nós não podemos autorizar. Então, se o médico for fazer a cirurgia aberta, foi autorizado. Foi isso que foi falado para o vereador. Agora, se o médico escreve que vai fazer um tipo de cirurgia e pede material para fazer outro, aí então está tendo alguma coisa errada, que eu até concordo com o vereador. Tem que ver. Agora, é muito importante dizer que esse médico, quando ele opera, ele não é funcionário da prefeitura. Ele opera pelo hospital. Então, eu não tenho como fazer nenhuma interferência nesse sentido. Então, nobre vereador, eu até acredito que poucas vezes o vereador esteve lá, mas todas as vezes que o vereador esteve lá, nós procuramos recebê-lo como autoridade que Vossa Excelência é. E procuramos fazer dentro da realidade que nós vivemos. E o nobre vereador deve saber que Pirassununga está na saúde muito longe do Rio de Janeiro. E se o nobre vereador sair do município de Pirassununga e correr a região, vai ver que realmente Pirassununga está na frente. Isso eu tenho que discordar do nobre vereador. Temos deficiência? Com certeza. Temos muitas deficiências. Mas se o nobre vereador for em algumas cidades da nossa região, vai ver que a gente atende muito mais e que nós estamos com muito mais eficiência do que muita gente por aí. Então, eu não posso concordar quando o vereador fala
que a nossa cidade está desassistida, porque não é a realidade. Muito embora o vereador possa estar indignado com algumas coisas, que não resta a menor dúvida que esse secretário também fica indignado com determinadas coisas que acontecem. Quanto ao problema de transporte, eu fui bem claro aqui. Nós estamos com problema. Eu estou com uma ambulância funcionando e, muitas vezes, essa ambulância não está em condição de andar. Então, nobre vereador, eu peço que vocês nos ajudem, que vocês trabalhem junto para conseguir, para ver o que a gente pode fazer para melhorar. E está lá, a secretaria está à disposição para ficar lá um pouquinho lá para ver tudo o que se passa lá dentro. Então, nobre vereador, a sua indignação é a minha também em determinados pontos, mas eu não posso concordar com Vossa Excelência. Contraparte, vereador Zé Castro, com a palavra. É a sua opinião, né? O senhor defende o lado, eu sei que é difícil lá também, né? Mas o mesmo jeito que o senhor deve ficar lá, o senhor também deve ficar um pouco, o senhor já esteve aqui desse lado, sabe como que é a situação, a população procurando. Então, desse lado, sim, é chover no molhado, né? O senhor faz a parte do senhor como secretário e nós fazemos a parte nossa como vereador. E também acho que a indagação, não sei se o senhor fez essa colocação, que eu estive lá, talvez, né, logo em seguida, talvez quem não esteja aqui pode estar entendendo que eu pedi para passar na frente. Jamais, a minha ética jamais coloca isso. O que eu quero é uma sequência justa, igual está colocando, porque para dar sequência nessa situação, dessa operação, o paciente está indo todo dia lá, conversei com a dona Rita ontem do SEM, está indo todo dia lá, de segunda a quinta, o horário que esse médico atende, para ver se abre uma vaga. Então, jamais eu pedi alguma coisa para o senhor para passar na frente, que eu acho que é antiético. Eu acho que uma sequência é para ser feita. Eu só fui levar a situação dessas duas pessoas, desses dois cidadãos que pagam os impostos e têm direito de ser atendido. Jamais, isso aí, se for conversado, até vou aguardar essa situação com esse médico, para ver quais as providências que nós vamos tomar. Só não tomamos ainda porque ele não teve o retorno ainda para esse médico, para essa tal cirurgia. Mas a partir do momento que qual for a providência vai ser tomada, nós vamos levar até o fim. Porque se ele tem o direito de não querer operar, eu acho que a secretaria tem o dever de colocar um outro médico para fazer essa cirurgia. Muito obrigado e me desculpa também que eu tenho um horário, só vou aguardar porque sou muito educado a resposta, mas eu tenho um compromisso profissional nesse horário. Muito obrigado a todos e bom dia. Obrigado, vereador Zé Castro. Eu só vou dizer, eu sei que Vossa Excelência tem compromisso, eu só vou dizer o seguinte: quando Vossa Excelência saiu da secretaria, saiu justamente com essa orientação, para que tome as medidas cabíveis para que eu possa estar trabalhando contra quem está errado. Foi essa, quando Vossa Excelência esteve lá, nós falamos, vai buscar, porque se está errado no papel, alguém tem que assumir a responsabilidade. E nós estaremos do seu lado para resolver o problema. Mas, como se trata de ética médica, então a gente não pode interferir e estamos aguardando que Vossa Excelência tome as devidas providências cabíveis para o fato, para que eu, como secretário, possa também estar atuando e resolvendo o problema, esse impasse de um tipo de material e um tipo de cirurgia. Nós estamos sempre à disposição, viu, nobre vereador? Obrigado, secretário. Muito mais do que o senhor, agradeço, mas a população também está esperando. Obrigado, Zé Castro. Com a palavra, a vereadora Luciana. Bom dia, senhor presidente, todos da mesa, nobres pares, público presente. Eu vejo assim, doutor, não tanto pela secretaria, mas pelos médicos também. Está tendo um descaso muito grande com a população. Como foi um caso que eu falei para o senhor ontem, né? Um rapaz tem um problema vascular, a médica falou que ele precisava amputar a perna dentro de 2 dias, senão a infecção ia subir. E ela não poderia fazer porque ela tinha um compromisso particular. Quer dizer, assustou a família inteira e não deu atenção. Aí nós conseguimos falar com o doutor Álvaro, como eu tinha dito para o senhor, ele resolveu o caso.
Porque na Santa Casa falaram que não tinha vascular para fazer a cirurgia, mas ele é vascular, né? Então ele acabou assumindo esse caso. E também o problema de ortopedia, foi um caso de uma moça também que me procurou, que ela tem um problema no braço, e a mesma questão dessa cirurgia fechada. O médico só quer fazer a cirurgia fechada. Então, tipo assim, eu não faço aberto, mas não tem quem faz. Aí ficou jogando ela para um lado para o outro. Então, assim, ela está aí, acho que uns 2, 3 meses aguardando essa cirurgia, e agora inseriram ela no cross. Mas, assim, demorou muito para estar resolvendo esses problemas. A partir do momento que foi para o cross, passou a ser responsabilidade nossa. Porque, queira ou não queira, de uma maneira ou de outra, a secretaria está interferindo num procedimento médico. E a partir a pessoa está com um médico, eu não posso tirar ela desse médico. Ela é que tem que sair desse médico e vir. E a secretaria sempre está à disposição para estar interferindo. Por exemplo, esse problema que você me passou do Dr. Álvaro, que você falou, se é um problema que tem que amputar, é um problema da Santa Casa. Queira ou não queira, através da secretaria, que foi através da nossa funcionária, nós resolvemos o problema colocando outro médico. Mas não era necessário que a secretaria interferisse nisso, porque isso era um problema da Santa Casa. Infelizmente, nós estamos tendo problema dentro da Santa Casa. A Santa Casa fala que não tem vascular, né? Mas ela tem que ter. Então, aí quer mandar para fora e não se sabe quando vai conseguir a vaga, porque esse cross está todo enrolado. Então é um problema de estrutura, não é um problema da secretaria. Quando é cirurgia, não é meu. É de dentro do hospital. Tá certo, obrigada. Obrigado, vereadora. Obrigado, secretário. Com a palavra, vereador Paulo Rosa. Bom dia a todos, presidente, secretário, doutora Débora, todos presentes. Me chama a atenção na apresentação da doutora Débora com relação à queda na produção dentro do SEM, tanto produção médica, procedimentos realizados. Assusta também o número de pessoas que 45% no último quadrimestre não foi fazer a sua consulta lá no SEM. Mas assim, doutora, por que houve uma queda significativa do primeiro e segundo quadrimestre para o terceiro quadrimestre? Porque assim, no segundo você teve 14.090 agendamentos, vamos colocar assim. No terceiro quadrimestre, 8.760, né? Então houve uma queda bem significativa. Então eu queria entender um pouquinho melhor os motivos disso. Tem algumas coisas que a gente não consegue mudar. Primeira coisa é que a gente precisa de um calendário de férias, no mínimo, mais adequado à população. Quando resolvem, no último trimestre, quase todos os médicos pedirem férias, a gente tem esse problema que não é nem salutar, entendeu? Mas isso, a gente consegue fazer isso aos poucos. Por quê? Porque como é férias vencida, a pessoa já está com ela deixa tudo para novembro, dezembro e janeiro, na grande maioria. Então, esse foi uma das coisas que, quando eu vi esse número, foi uma das primeiras coisas que me saltou aos olhos, porque nós tivemos uma queda de quase 30%. Mas isso se deve a férias de profissionais. Não houve retirada de nenhum dos profissionais. Como resolver isso? Na realidade, a gente precisa de um sistema operacional de férias, entendeu? Mudar a nossa lógica. Quando o secretário disse que esse ano a gente estaria aí agora repensando nosso processo de gestão, que a gente já estaria fazendo essa avaliação mensal, até mesmo no repensar da atitude profissional local do colega médico, isso passa por todas essas nuances. Pensar mais na necessidade do cidadão, pensar mais na necessidade do usuário e encaixar o sistema dentro disso. Eu posso falar como médica que é necessário, essa mudança ela é urgente, mas ela é um vício social horroroso que não se faz de hoje. Eu sou formada há 25 anos e sei perfeitamente que o modus operandi sempre foi dessa maneira, mas a gente está tentando se lançar a pensar diferente, a inverter. Agora o centro é o usuário, mas eu creio que a gente vai começar, e ainda vão levar longos anos, para operacionalizar isso de uma maneira adequada.
Quando se fala em humanização de atendimento, é gritante isso. A qualidade se perdeu, não se perdeu da qualidade médica. O Brasil perdeu absurdamente nos últimos 10 anos em termos de qualidade. Nós perdemos o direcionamento, e isso, falo como a saúde, afetou diretamente a relação médico-paciente. Ficou uma relação, em vez de cúmplice, ficou atritosa, ela ficou cruel. Ficou assim, não é mais de humanização, de estou solidário à sua dor. Então, inverter isso é um desafio. Você é um educador, você sabe perfeitamente que tirar vícios na escola é um negócio complicado. Agora, tirar de um profissional técnico, já com longos anos de atividade, é quase que a gente querer tirar leite de pedra, mas não pode desistir. Por isso, a gente está tentando agora, inicialmente, com notas técnicas, mudar o modo operacional, pelo menos técnico. Entendeu? A qualidade, eu acho que é o segundo passo, mas é necessário. Eu acho que, hoje em dia, é necessário um repensar de todas as instâncias, como a gente está vendo o cidadão. Eu não vejo que essa secretaria não olhe o cidadão. Na realidade, a gente tem trabalhado arduamente, pensando exclusivamente em quem paga, porque, repensando foram 2 anos de discussão do que o dinheiro empregado, se o dinheiro era gasto. Esse dinheiro ele é para isso, então que se faça isso. As cirurgias ortopédicas, elas estão um caos no país, não é aqui. Agora que o Ministério, que o governo do Estado se atentou a montar um mutirão, e assim, ridículo, de pouquíssimas cirurgias para atender uma demanda que já está aí há 4 anos, gente. São 4 anos de pacientes esperando cirurgias de extrema necessidade de prótese. Então, é um negócio muito complicado, porque inutiliza aquele paciente até voltar a um trabalho. Se discutem em reforma de INSS, mas não se discute a reinserção e a reabilitação. Só mais uma coisinha, uma coisa que já vem lá de trás, até já foi motivo aqui, Edgar e outros vereadores, mas a gente tem sido cobrado, né, a questão dos agendamentos para atendimento nas unidades básicas, etc. O que acontece? Distribui lá o número de senhas, né, por dia, e as pessoas às vezes precisam ficar de madrugada na fila para pegar essa senha. Assim, não tem como distribuir essas senhas no dia anterior, é difícil para a secretaria. A respeito de exames? Exames, isso, Edgar. Está falando? Porque as pessoas ficam, né, às vezes de madrugada nas filas, e a gente recebe essas reclamações e elas são constantes. Então, assim, sei lá, de otimizar isso que a doutora Débora falou, né, de a gente passar a pensar sempre mais no paciente, ele ser o principal foco, não teria como a gente resolver o problema. Vamos fazer uma reunião com os 3 laboratórios, vamos ver o que a gente pode fazer nesse sentido, porque já houve algumas vezes tentativa de fazer isso e parece que não houve assim uma solução. Vamos ver o que a gente pode fazer. Mas, resumindo o que a doutora falou, a respeito da diminuição do atendimento no SEM, o nosso objetivo realmente, Paulo, vereador, é diminuir mais ainda o atendimento no SEM. Por quê? Porque nós temos que melhorar a eficiência no atendimento das unidades básicas de saúde. Então, tanto é que nós estamos tentando, de acordo com o que a doutora falou, instituir alguns protocolos para o paciente ser enviado para o especialista. Porque tem muita coisa que sai da unidade básica de saúde que poderia ser resolvida na unidade básica de saúde. E se não existe esse protocolo, o médico que está lá, já acostumado a fazer, simplesmente abaixa a caneta e manda para o especialista. Em vez de ele resolver o problema na unidade, ele manda para o especialista. A partir do momento que existe um protocolo, que ele tem uma sequência de procedimentos a realizar, para depois mandar para o especialista, nesse meio de tempo ele resolve o problema na unidade. Então, o nosso objetivo é realmente deixar a especialidade para os pacientes que precisam.
Tanto que eu tenho atendimento de unha encravada no 100. Então, são coisas que... o cara fala que está com dor no pé, manda para o ortopedista. Não é assim que funcionam as coisas. E, infelizmente, toda categoria profissional, vereador, nós temos profissionais e profissionais. Então, a gente é obrigado a conviver, e o que ela falou, nós estamos tentando mudar essa maneira de pensar. Vamos ver. Tanto que eu acho que vamos continuar lutando. Um pouquinho dessa ausência, né, secretário, das pessoas que não agendam lá no 100 e não vão, porque realmente não estão precisando, senão a pessoa iria, né? Então, o fato, e aí acaba tirando o lugar dos outros. Mais uma coisinha aqui que a vereadora Luciana colocou, pediu para a gente perguntar, a possibilidade de a própria unidade agendar os transportes para pacientes de fora do município, né, Luciana? Agendar na unidade, secretário. Vereadora, posso ser franco? Primeiro eu tenho que ter uma frota. Enquanto eu não tiver uma frota, eu não posso mudar nada, vereador. Porque se eu espalhar esse agendamento sem ter condução suficiente para transportar, eu vou causar mais problema para a população. Eu acho que, é lógico, sempre a gente podendo facilitar a vida do usuário, a gente está tentando facilitar a vida do usuário. Mas, no momento eu não vou me comprometer, porque o meu compromisso agora é restabelecer a nossa frota. Restabelecendo a nossa frota, tudo que puder e tudo que vier dos vereadores para que a gente possa atender cada vez melhor a população, com certeza a gente estará fazendo, tá? Uma contraparte. Pode assim, falar. as pessoas já fazem o agendamento, né? Aqui o pessoal mora na Zona Norte, Santa Fé, e às vezes tem que se deslocar para vir aqui na Central, uma coisa que poderia estar facilitando a vida de muita gente, né? É isso que eu quero dizer. É o pedido assim, do povo para mim, né? Eu não discuto, nobre vereador, eu acho que o pedido de Vossa Excelência é muito pertinente e a gente gostaria de atender, mas eu não vou me comprometer, porque no momento eu acho que não vai ser legal. Obrigado, secretário. Vereadores, consulta ao público presente se querem fazer uso da palavra, por favor, levantar a mão e se identificar. Bom dia a todos. Bom dia. Secretário Aparecida Donizete da Silva, Cida do Laranjeira. Secretário, algumas colocações que eu ia fazer, alguns já fizeram. O primeiro se poderia colocar essa audiência pública como era antigamente, à noite, a população para participar, que nada mais a prestação... bom dia, doutora Débora, também a todos. Há uma necessidade, não que não esteja transparente, infelizmente hoje a internet, né, não está funcionando para o YouTube que o senhor falou, né, o pessoal vai estar participando de ver. Como antigamente, a gente participava à noite. É muito bom se pudesse voltar a esse horário. Porque o que acontece? O povo está trabalhando, como na última audiência pública aí da SAEP foi de manhã. Fica difícil do povo participar, estou falando pela população. Infelizmente, eu vou fazer algumas colocações aqui, que já foram feitas. A respeito das viaturas, eu concordo com o senhor e mais alguns secretários, são secretários, mas também obedecem ordens. Nós sabemos disso. Eu faço parte, hoje estou afastada dos conselhos locais de saúde, mas fiz parte desde 2001 de 3, na realidade. Então, o que acontece? A gente está junto nessa situação, vendo o lado da população há anos, em gestões e em gestões de prefeitos e vereadores. Então, eu estou muito indignada. Eu não sei se é felizmente porque eu tenho para onde ir e minha família tem para onde ir, que são cidades fora, ou infelizmente toda vez eu estou dentro de uma das viaturas. A última agora, dia 13, o ônibus passou Limeira, só fazendo uma explanação bem certinha, começou tac, 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 o micro-ônibus. Eu levantei, fui até o motorista, falei, senhor, tá, fez um barulho. Não fez. Falei, fez. Quando chegamos em Leme, passou Leme, começou um cheiro de queimado.
Chegamos antes do posto Pica-Pau, precisou encostar. A gente com pessoas transplantadas de coração, de rins, apesar que eu vou fazendo a colocação, não sei se o senhor quiser anotar, que são umas 4 ou 5, para o senhor responder, e depois eu posso até ir ver com o senhor. Fundiu o motor. Mas, nessa mesma situação, não é o motorista que tem culpa, como o senhor disse. As viaturas chegam de noite, saem de madrugada. Não dá tempo de fazer uma revisão, são poucas, fora outras situações mais graves que aconteceram com a minha mãe de 85 anos dentro. Mas não estou dizendo que o senhor está certo e que está errado. E precisa rever essas viaturas, porque correm risco mesmo. Não sei se é desagradável eu falar, mas talvez eu nem vou falar, não vou falar o nome. Lá na central de ambulância, nós, na gestão passadas e passadas, na atual, temos pessoas que o senhor tem de confiança e capacitada, mas tem umas puta QPP, mas sem educação, que eu já bati de frente, como tem gente, pessoas, não vou dizer o nome para não ficar fora da ética. Temos pessoas ali capacitadas o suficiente, senhor secretário, que não precisa ser parente do prefeito, né? Pessoas concursadas eficientemente, que na hora que o bicho pega, 2, 3 horas da manhã, como teve um dia que eu estava presente numa situação vindo de São Paulo, que nós chegamos 1h30 da manhã, quem cata o telefone motorista, senhor Bertano, não é comigo. Mas na hora de receber, seu secretário, é a patente maior. Na hora de receber as dores de cabeça, infelizmente, está dormindo, não atende o telefone e assim vai. Depois, se o senhor quiser, vou à tua secretaria, ponho no papel. Eu sou mulher muito de colocar e assinar embaixo. E já estou avisando o senhor que estamos fazendo um abaixo-assinado pelaquela situação. A falta de respeito. Colocando a secretaria também lá de transporte, tem 2 enfermeiras, parece que agora até tem 3. Desculpa aí, mas é necessário que eu fale. Tem 2 enfermeiras lá. A moça que agenda, gente, aquele pessoal ali tem uma educação, os funcionários públicos ali, que é fora de sério. A moça que agenda, ela não ela está ali para agendar. Ela acaba sendo uma assistente social. Porque ela pergunta, ela precisa perguntar. E muitas das vezes a situação do paciente, a necessidade de um carro, como o vereador que saiu, é mais específico. Que nem nesse dia, tinha uma transplantada de coração e um de rim, de 3 meses. Então, são coisas que ali, se tivesse uma meia assistente ou uma enfermeira, como tem lá, vamos usar elas para lá, já que está lá, fazer o papel delas. Uma meia triagem, porque são pacientes problemáticos, com problemas sérios de saúde. E outros idosos, como o senhor disse que nós sabemos, eu sei que nós não temos condução, que está quebrada. Está por falta de pagamento, ou por falta de sei lá o quê. Tem uma que está encostada não sei na onde, não sei. Eu ando, infelizmente, eu ando muito. Estou meio segurada assim, porque eu tive um AVC, mas já estou ótima, graças a Deus. Se há a possibilidade também de aumentar a cota de exames, que são 10 só em cada laboratório, 20 no 100. Então, são assim, coisas assim que dá para dar umas ajustadazinhas. E a questão dos médicos nas unidades, eu sei que é um pouquinho caro, como a doutora Débora falou, que as prestações de serviço são muito caro. Tem alguns médicos cardiologistas especializados que pedem rotor, né? que coloca para averiguar, fazer a maior atendimento da situação cardíaca, né? Então, é isso. Só um minutinho, só aqui. Não.
Eu vou procurar o senhor pessoalmente. Deixa eu falar. Quanto à situação da Secretaria da Transporte. Os motoristas, como disse de novo, infelizmente ou felizmente, a gente tem amizade com 90% dos funcionários públicos. Quando o motorista não... Já aconteceu. Quando o motorista fala, eu não vou pôr em risco o paciente, muitas das vezes a responsável transfere até de lugar ou dá uma advertência. Como nós temos motoristas aposentados que esses batem de frente, seu secretário. Que o senhor sabe, eles não têm muito o que perder e nem que ganhar, que eles já fizeram a parte deles. Só que acaba eles ficando até estressado, porque está sendo perseguido. Eu vou só fazer entre parênteses, que eu tenho um sobrinho filho, que trabalhava dentro do município, 7 anos, ele pediu a conta. O senhor entendeu? Porque ele gostava, e quem é honesto gosta das coisas certas. Ele jogou para o alto, 7 anos de prefeitura. Então, eu agradeço. Infelizmente, a gente sabe que todos os secretários, e a parte da saúde é a que mais o bicho pega, né? Porque a gente lidar com a população não é fácil. Eu dou os parabéns do senhor, que o senhor tenta dançar e rebolar para resolver. Obrigado, bom fim de semana. Nós que agradecemos, secretária, seja cortês. Eu agradeço a dona Cida por estar aqui. E o que eu tenho a dizer, dona Cida, é que tem certas denúncias que você está fazendo aqui, que são coisas sérias que envolvem pessoas. Como você não quis dizer o nome, eu aguardo uma reclamação por escrito. Não, mas não adianta. Eu preciso por escrito, para que a gente possa entender direito o que você falou, para a gente poder tomar providência. Quanto às suas outras reclamações, a gente sabe que nós temos problema de educação dos nossos funcionários. Muitas vezes o funcionário não está num dia bom, e isso acontece. Todas essas reclamações, a secretaria está aberta para recebê-las e tentar corrigir da melhor maneira possível. Tá? Eu agradeço a sua presença. Nós que agradecemos, e foi uma audiência super produtiva. Declaro encerrada a audiência pública e agradecemos a todos. Pedimos que assinem o livro de presença. Bom dia.